Olá, pessoal do YouTube. Eu sou Viviane Souza Castro, Laboratório Microanálises, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre técnicas de semeadura. Quando nós recebemos um determinado material destinado à cultura, nós temos que separar os meios de cultura adequados para esse material e também analisar sobre qual técnica que nós iremos realizar a semeadura. Então, a princípio, nós temos uma técnica quantitativa. A cultura é considerada positiva, considerando a contagem de colônias, ou seja, não é qualquer crescimento que a cultura vai ser positiva. Tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos, né? Podem ter outros, mas esses são os mais clássicos. A urina de segundo jato, que é essa urina que a gente faz com maior frequência, o exame de cultura. Se usa como ponto de corte um crescimento acima de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. Então, se eu tiver um número abaixo desse ponto de corte, eu tenho que avaliar outras circunstâncias em conjunto, avaliar o EAS, avaliar a clínica do paciente para considerar a cultura positiva ou negativa, né? A cultura de urina depende muito da interpretação do microbiologista, mas existe esse ponto de corte definido para ser considerado como infecção. Tá? Até porque, durante a coleta da urina, esse material está exposto a ter colonização do trato geniturinário. Então, não é qualquer crescimento que é considerado positivo. Tá? A secreção traqueal, quando coletada num sistema fechado, costuma ser uma amostra muito rica, muito apropriada para a cultura, mas existem algumas situações em que ela é contaminada pela microbiota oral, aí que também podem ter crescimentos que não sejam a finalidade do método, né? Pode ter crescimento de micro-organismos provenientes de contaminação. Então, para a secreção traqueal também existe um ponto de corte. A ponta de catéter já é um material que é super polêmico, porque existem estudos que desconsideram como apropriado o uso desse material para cultura, e existem estudos que ainda consideram esse material. Eu, propriamente dito, quando eu recebo, eu processo esse material. Mas esse material deve ser semeado segundo a técnica de MAC. Tá? Existe uma técnica específica para ponta de catéter e posteriormente posto uma aula só sobre esse assunto. Tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo agora de cultura quantitativa de urina de jato médio. Nessa cultura, eu vou estar usando o meio cromogênico, uma alça bacteriológica de 1 microlitro, estéril e descartável, e a urina coletada segundo aqueles procedimentos que a gente indica para o paciente: fazer higiene antes de coletar a urina, desprezar o início do jato e coletar o jato médio. No caso desse exame de uma cultura de urina de rotina, o meio cromogênico ele é suficiente, né? Existem alguns materiais que a gente precisa combinar outros meios de cultura junto. No caso da cultura de urina de segundo jato, o meio cromogênico ele consegue abranger os micro-organismos que são importantes. Então, ele por si só já deixa a cultura com uma qualidade muito boa. Então, primeiramente, homogeneiza a urina, né? Evitar que a urina tenha contato com a tampa, né? Então, o ideal não é inverter. A alça, ela já é calibrada para pegar 1 microlitro da urina. Semeia no meio, de cima para baixo, e se faz estrias por toda a extensão do meio.
E quando eu for avaliar o crescimento dessa cultura, cada colônia crescida nesse meio equivale a 1.000. Né? Então, para eu considerar um resultado positivo, eu tenho que contar pelo menos 100 colônias. Né? Aí, de 100 para cima, já é uma cultura de urina positiva. E existe a técnica qualitativa. O crescimento do patógeno bacteriano em qualquer quantidade já torna a cultura positiva. Exemplos: líquor, secreção de ferida e hemocultura. O líquor, ou líquido cefalorraquidiano, é o líquido nobre, né? E não é normal a presença de micro-organismos nesse líquido. Então, qualquer crescimento em um líquor é considerada positiva, né? Lógico que para todos os casos a gente tem que desconsiderar contaminações do meio de cultura, contaminações do ambiente, contaminações de quem manipulou o material. Isso tudo vem com a experiência do microbiologista, tá? Mas no contexto geral, qualquer crescimento num líquor, a cultura é positiva, tá? Secreção de ferida. Na secreção de ferida, não me importa se cresceram 10, 20, 30 colônias. Cresceu um micro-organismo predominando e é um patógeno em potencial, a cultura é positiva. Por que eu estou falando patógeno potencial? Podem ter algumas situações de serem contaminantes, né? Contaminante de pele, contaminante do próprio procedimento de coleta. Isso tudo o microbiologista tem que ter a capacidade de avaliar. Mas também no contexto geral, cresceu bactéria numa secreção de ferida, a cultura é positiva. Hemocultura. A hemocultura se faz através da coleta de sangue do paciente, preferencialmente o sangue venoso, e esse sangue é inoculado em garrafinhas apropriadas para fazer a técnica. Não é normal termos micro-organismos na corrente sanguínea. Então, positivou um micro-organismo numa hemocultura é um resultado crítico, né? Deve ser comunicado imediatamente ao médico e é considerado para fazer a cultura positiva, tá? A hemocultura também merece uma aula todinha sobre ela. E um grande interferente que a gente tem nesse exame são bactérias que moram na nossa pele e que aparecem na hemocultura, né? Então, assim, é um exame que ele necessita de um preparo muito rigoroso. A pessoa que vai fazer a coleta do exame tem que estar muito bem preparada para poder fazer uma técnica de antisepsia no paciente, para poder fazer a coleta adequada e não levar contaminante para dentro do frasquinho de hemocultura. Tá? Então, cresceu bactéria na hemocultura é positiva, salvo os casos de contaminação de coleta. Agora eu vou estar demonstrando a semeadura qualitativa, né, que eu vou considerar qualquer quantidade de micro-organismo, mas vou estar detalhando aqui como é que a gente faz a observação do micro-organismo na placa. Então, foi cotejada na placa uma secreção de abscesso, tá? Veio um frasquinho com abscesso, então pode ser retirado ou com auxílio de uma seringa ou com auxílio de uma pipeta com ponteira estéreo. A gente coloca uma gotinha na lâmina. Aqui eu não estou usando só o cromogênico, estou usando uma série de outras placas junto, de outros meios de cultura em conjunto para avaliar esse material. E eu vou estar fazendo a técnica de esgotamento, tá? Nesse caso eu não preciso da alça calibrada, é qualquer alça, tá? Estéril e descartável. Esgoto o material no primeiro quadrante e vou semeando no segundo quadrante, sempre voltando um pouquinho no quadrante inicial
e espalhando bem na área que ainda não teve contato com o material. Faço novamente no outro quadrante e, por fim, uma estria mais larga, né, no final, e o objetivo é ter a colônia isolada, tá? Então, essa foi a técnica de esgotamento. Essas duas técnicas que eu trouxe para vocês hoje são as duas principais no laboratório de microbiologia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem tiver mais alguma sugestão, mais alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês. E se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação de novos materiais nesse canal. Muito obrigada para você que assistiu aqui até o final.